Bom, então, esta semana nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa é um momento crucial para todo cristão, né? A Páscoa, ela representa um momento histórico em que Moisés, ao sair do Egito, ele havia pedido ao faraó, né? Havia dito ao faraó que era vontade de Deus que o povo saísse do Egito, né? E o faraó nega, né? Peremptoriamente diz que não, que o povo não sairia. E então é quando Deus manda algumas pragas para o povo do Egito. Entre essas pragas, a última delas seria a morte dos primogênitos. E então Moisés, né, sob a orientação de Deus, ele fala para os judeus que marcassem todas as portas com o sangue de cordeiro. Assim a morte passaria pelas casas dos judeus e os pouparia. Então, para lembrar esse período, é que os judeus então celebram a Páscoa. Pois então, era mais ou menos este período em que estava celebrando a Páscoa, e Jesus Cristo foi para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele foi primeiramente no templo, né? E ali no templo, ele teve já de cara uma ação de impacto. Quando ele chega, ele vê os mercadores, alguns mercadores, né, comercializando na entrada do templo. E ele então, com o chicote em mãos, ele joga as bancas de mercadoria fora e vira aquilo tudo, e ainda chama a atenção daquele povo, dizendo que a casa do pai dele não era uma casa de comércio, né? Que eles estavam fazendo daquele lugar um covil de ladrões, né? Um lugar de comércio, e que não deveria acontecer aquilo. Então ele já começa com ações de impacto. Cristo era assim, né? Cristo, ele sabia qual era a sua missão nessa terra. Ele era uma pessoa diferente. Aí muitas vezes a gente pensa, né, o que representa ser diferente no mundo de iguais? Muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes somos pessoas diferentes e às vezes passamos por maus pedaços porque nós não somos iguais aos iguais, né? Somos diferentes. E Cristo, ele era assim. Às vezes nós somos discriminados, nós somos rejeitados porque nós somos diferentes. Cristo, ele era diferente sobre todos os aspectos, e ele sabia disso. E ele não mudava, e ele não buscava ser igual só porque a maioria era igual. Ele era diferente e ponto. Ele sabia as coisas que ele defendia, e ele não cedia, né, às vontades da população só porque a maioria queria que fosse daquele jeito. Ele sabia por que ele estava ali, qual era a missão. Então, é nessa hora que a gente para pensar, nós como somos? Muitas vezes ficamos um pouco reprimidos ou um pouco revoltados, até insatisfeitos, porque não somos aceitos ou somos discriminados. E, bom, muitas vezes nós devemos ter consciência tranquila e não desejar que as pessoas nos olhem como iguais se os nossos pensamentos são diferentes. Se não estamos fazendo mal a ninguém, então por que temos que ser como todo mundo? Cada um é cada um, e cada pessoa tem que ser feliz daquela forma como ela se sente bem, né? E Cristo, ele era uma pessoa muito diferente. Tão diferente que a segunda ação de impacto que ele teve foi entre os doutores da lei. Ele dizia que ele era o Filho de Deus. Opa! Isso já deixou os doutores da lei revoltadíssimos, né? Como que pode um cara chegar aqui e ter essa ousadia de falar que era um Filho de Deus? Pois isso foi o que ele fez. Ele chegava e ele era um filho de carpinteiro, mas ele não se omitia, ele não se escondia só porque estava entre os doutores da lei. Ele olhava para eles nos olhos e dizia: eu sou o Filho de Deus, quer vocês queiram ou não. E isso então vai culminar com os ataques que esses doutores da lei, que esses fariseus e entre outras pessoas, pois vão atacá-lo e vão levá-lo à morte, né? Mas ele era uma pessoa diferente. Quando ele chega em Jerusalém, inclusive, né, ele já tinha muitos seguidores, e por isso eles buscam um burrinho, né, eles sentam no burrinho, eles colocam folhas de galhos de árvores, né, na entrada dele a Jerusalém, porque ele já estava sendo conhecido como o Jesus de Nazaré, né? E isso deixava muitas pessoas incomodadas, né?
E é interessante essa passagem, né? Bom, mas aí então, naquela semana, ele vai ter vários encontros com os apóstolos, né? Os 12 apóstolos. Inclusive a cena, né, da Santa Ceia é bem emblemática nesse período, porque naquele momento é quando ele vai orientá-los, ele vai dar as últimas instruções para eles, né? É naquela semana da Páscoa, né? E aí ele vai falar para eles tudo o que vai acontecer. Ele sabia tudo o que ia acontecer, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que um apóstolo ia negá-lo, ele sabia que ele ia acabar sendo crucificado, ele sabia tudo, né, todas essas coisas. Então ele vai reunir, né, os apóstolos e vai orientá-los e vai explicar o que iria acontecer com ele, né. Tem pessoas que não acreditam, né, e eu respeito totalmente as pessoas que não acreditam, até mesmo porque eu creio em Deus, né, de acordo com os ditames da minha consciência, né, mas eu respeito e acho que a gente deve respeitar as pessoas a acreditarem o que quiserem, como quiserem e onde quiserem. Então a gente não tem o direito de diminuir ninguém pelas suas crenças, né? Não importa se você acredite, não sei, numa crença católica ou espírita, se você é do candomblé ou se você é protestante ou se você... Eu acho que a gente tem que seguir, né, a crença que a gente cultiva, mas a gente tem que respeitar sempre a crença do outro, né? Isso é o exercício do livre-arbítrio e a gente tem que aprender a respeitar as crenças do outro. Por isso eu não sou muito favorável de certas liberdades, né, que as pessoas falam, né, liberdades de expressão, porque é nesse ponto que eu muitas vezes me incomoda quando alguém usando da liberdade de expressão, às vezes usando de um programa de comédia, às vezes usando de um espaço em jornais, agride a crença da outra pessoa. Eu acho que a vida ela pode ser muito bela, ela pode ser divertida, ela pode fazer rir sem agredir coisas tão sagradas para muitas pessoas. Porque eu posso não acreditar em nada e eu gostaria que me respeitassem este fato de não acreditar em nada, mas também eu tenho que pensar que alguém acredita em alguma coisa. Então daí o respeito pela crença alheia, né, pelo que o outro acredita. E é importante essa celebração da Páscoa, porque se nós fizéssemos uma enquete sobre qual seria um fato histórico mais importante, né, para as pessoas, né, que seria um momento na história, num dia ou algum acontecimento mais relevante para as pessoas, seguramente que muitas pessoas diriam, não sei, o dia em que o homem foi à lua, ou o dia que a imprensa foi inventada, ou não sei, cada um diria uma coisa, mas na verdade o dia mais importante, o fato histórico mais importante para toda a humanidade ocorreu nessa semana. Mas por que eu estou falando isso? Porque nessa semana, essa semana em que Cristo vai ser crucificado, ali ele justifica toda a existência da humanidade. As pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo, não têm fé, porque elas desistiram de Deus. Para elas, Deus está morto, né? Elas não acreditam na existência de Deus. Agora, não acreditam exatamente por quê? Porque o exercício da sua crença foi muito fraco desde que nasceram. Não aprenderam a desenvolver essa crença. Então, como passaram por muitas desilusões na vida, por muitos fracassos na vida, esses fracassos e essas desilusões levaram essas pessoas a não acreditar em Deus. E como buscam respostas para coisas que não têm explicação racional, porque nem tudo é explicado pela ciência ou pela racionalidade, né? Muitas coisas nós aprendemos através da fé, é o exercício de acreditar numa coisa que nós não vemos, mas sabemos que existe. Inclusive, esse é um dos grandes propósitos de termos nascido nessa terra, é exercer a nossa fé. Então, quando a gente saiu lá da presença de Deus, nasce nessa terra, né? Nós passamos por um véu, né, do esquecimento, por isso nós não lembramos da nossa vida pré-terrena, né, nossa vida pré-mortal, nossa pré-existência, né? E isso por quê? Porque é necessário que a gente exerça a nossa fé nessa terra. Sem a fé nós não fazemos nada.
é através dessa fé que as pessoas fazem faculdade, é através dessa fé que as pessoas se casam, é através dessa fé que as pessoas estabelecem relações de amizade, é através dessa fé que as pessoas trabalham, é através dessa fé que eu estou aqui falando. Porque eu acredito que as coisas vão acontecer. Né? Por isso é necessário você ter fé, você acreditar. Né? Uma pessoa que não acredita que vai ter um bom casamento não casa. Uma pessoa que não acredita que vai ser bem sucedido numa empresa não busca trabalho naquela empresa. E assim vai pela vida. Tudo é uma questão de fé e nem tudo é explicado pela razão. Os próprios cientistas falam isso. Então o exercício da fé é constante na nossa vida. Né? E por isso essa semana da Páscoa é muito importante, porque ele orienta os apóstolos dele naquela ceia chamada a Última Ceia. Ele alerta inclusive, né, aos apóstolos sobre algumas coisas que iam acontecer ali. Ele fala que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Ele fala que entre eles havia um traidor. Ele já sabia de tudo. Né? E saindo daquela ceia, então, ele se retira com os apóstolos para orar a Deus. E naquele momento, então, ele fala para eles: olha, vocês fiquem aqui, que eu vou me afastar um pouco para orar. Ele se afasta mais ou menos uns 30 metros. Eles estão num lugar chamado Getsemane, o jardim do Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Né? Por que esse nome? Porque ali havia muita plantação de olivas, né? de pés de olivas, e havia prensas de azeite ali no lugar. E Jesus Cristo gostava desse lugar para se retirar, para né, fazer suas orações. Então, esse nome é chamado Getsemane devido a essa prensa de azeite, né, que existia ali. E aí ele vai para orar, e nessa oração então ele oferece ao Senhor a vida dos seus apóstolos, né? E as Escrituras relatam bem claramente o que aconteceu, né, sobre essa oração que ele fez, né? E eu gostaria de ler porque é muito emblemática, tem um símbolo muito grande essa oração. E ele fala assim, olha, ele estava com os apóstolos, ele diz, e quando chegou àquele lugar, né, o Getsemane, ele disse aos apóstolos, orai para que não entreis em tentação. E ele se afastou deles cerca de um tiro de pedra, né, que vale mais ou menos 30 metros, e ele postou-se de joelhos e orava, dizendo, e a sua oração vinha, né, que ele fala, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Ele naquele momento era um humano como qualquer um de nós, porque naquele momento ele deseja que aquilo não acontecesse. Ele sabia que ia ser duro aguentar, mas ele, como um ser humano, ele fala com Deus, se é possível, faça com que eu não passe por isso, né? Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. E ainda fala as Escrituras que apareceu um anjo do céu que o consolara, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você já imaginou o que significa suar? Né? Ele fala aqui, olha, suar por todos os poros do seu corpo, suar sangue por todos os poros do seu corpo. Cientificamente é impossível um homem normal passar por isso, né? Suar sangue pelos poros do corpo. E ele suou sangue por todos os poros do corpo. Agora, por que ele fez isso? Porque, de acordo com o plano de Deus para nós, né, quando nós nascemos nessa terra, nós iríamos fazer muitas coisas erradas. Todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos transgressões todos os dias. A pessoa que acredita que é perfeita ou se sente perfeita é ignorante, ninguém é perfeito. A perfeição é um estado final, não é um estado meio. Né? Nós não vamos ser perfeitos nessa terra, né? Mas nós vamos cair, nós vamos transgredir. E exatamente nessa transgressão, exatamente nessa queda que a gente aprende. Então você cai, levanta e se prepara para não cair de novo. Né? O erro não está em cair, o erro está em continuar caindo, continuar errando, sabendo que está errado. Né? Mas o erro é inevitável, porque a gente cresce no erro. Né?
Por isso a vida tem várias fases, desde criança, adolescência, adulto, até a velhice. Nós vamos errar e vamos ajudar os nossos filhos, os nossos descendentes, os nossos amigos a não errar, porque a gente aprende com os nossos erros, né? E quando nós erramos, então, nós transgredimos, né? Nós nos arrependemos. E Cristo, Ele sabia que nós vamos passar por isso, e que nem todas as coisas, nem todas as nossas transgressões, nós teríamos condição de restituir, teríamos condições de arrependimento, porque tem transgressões de vários tipos, né? Naquele momento, então, de acordo com o plano de Deus, Ele se oferece para tomar sobre si todos os pecados da humanidade. Todos os pecados, não importa quem seja, tanto aquelas pessoas que acreditam nele como aquelas que não acreditam, não importa. Aquelas que zombam, aquelas que... não importa. Ele aceita tomar sobre si os pecados de toda a humanidade, desde que a gente se arrependa, desde que a gente o aceite como Filho de Deus e se arrependa dos nossos pecados. Ele se ofereceu para tomar sobre si, e fazendo assim, nós somos restituídos ao estado inicial de pureza, né? E somos livres das nossas imperfeições e dos nossos pecados. Por isso ele suou sangue por todos os poros do corpo. Muitas pessoas nesse período celebram a crucificação, mas a crucificação foi o que culminou, né, essa dor, esse sacrifício dele. Claro, foi o final, foi o que culminou, mas o lugar onde ele sofreu mais não foi na cruz. O sofrimento maior foi exatamente no Getsemane, quando ele sua sangue por todos os poros do corpo. Pilatos, ele era o responsável, ele era arrecadador de impostos e ele tinha que manter a ordem. E ele então queria ficar bem com as pessoas, né? Com a turma que estava ali, com os líderes que estavam ali, com os doutores da lei que estavam ali. E ele então leva Jesus Cristo para fora, né? E o meio mais eficaz de alcançar o objetivo, né, que ele queria como chefe de Estado, era acusá-lo de sedição contra o Estado, pois ele havia proclamado ser o rei dos judeus. Embora o inquérito de Pilatos considerasse Jesus sem culpa quanto à acusação que lhe imputavam, os líderes dos judeus haviam incitado a multidão a que destruísse Jesus. Temendo uma demonstração do populacho, Pilatos cedeu ao clamor que pedia que Jesus fosse crucificado e pronunciou a sentença de morte. E assim, Jesus foi executado pelo costume brutal dos romanos, a crucificação. Pouco depois, naquela tarde, ele voluntariamente entregou seu espírito, quando ele diz: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Ele voluntariamente entregou o seu espírito a Deus. Estava consumado, né? E as pessoas então, muitos celebram a sua morte, mas a Páscoa não é a celebração da morte, pelo contrário, a Páscoa é a celebração da vida, porque logo após a morte de Jesus Cristo, né, ele morre, ele é sepultado, e logo após a morte, no primeiro dia da semana, ele ressuscita, né? A gente celebra a ressurreição de Cristo, né? E aí é que está a coisa mais importante para a nossa vida, né? Porque quando Jesus Cristo ressuscita, ele rompe, ele quebra com todas as ligaduras da morte, ele vence a morte e ele dá a todos os homens o direito de ressuscitar. A ressurreição é uma dádiva que vem dele gratuitamente, não importa se você é crente, católico, espírita, agnóstico, ateu, não importa. Você nasceu, você tem o direito de ressurreição, é uma dádiva gratuita. Você não precisa fazer nada para você ressuscitar, isso é gratuito para você. Ele deu gratuitamente para todos nós, né, a ressurreição. Por isso é importante, né, a gente entender esse momento, né, em que ele se oferece. E aí, após a morte, onde eles levam ele para o sepulcro, né, porque como ele foi crucificado e era a época da Páscoa, os judeus não queriam que o sábado, né, pascal fosse celebrado com alguém crucificado. Então eles mandam ele tirar ele de lá e dão para Maria, né, e os seguidores dele, e eles levam para o sepulcro. E ele então vai ser sepultado no sepulcro, né, para que o sábado pascal não tivesse ninguém preso lá na cruz.
No primeiro dia da semana, uma mulher, é interessante isso, né? Foi Madalena, a primeira pessoa que resolve ir ao sepulcro para visitá-lo, né? E quando ela chega lá, a porta do sepulcro, né, a pedra que tampava o sepulcro estava deslocada, e ela então vê Jesus Cristo e ela vai tocá-lo, e Jesus Cristo então aparece para ela e fala: não me toques, porque ainda não subi a meu Pai. Na verdade, é porque ele tinha um sentimento muito forte por Madalena, e ele não tinha estado com o Pai, então ele fala: não me toques ainda, porque eu ainda não subi a meu Pai. Mas ali ele está como ser ressurreto, né? Então ele já não estava mais morto. Então a Páscoa, ela celebra a vida e não a morte de Cristo, né? Mas muitas pessoas celebram a morte, mas na verdade a Páscoa não é morte, a Páscoa é vida, é ressurreição, é um direito, uma dádiva que foi concedido a todos os homens, né? Bom, então esta é a mensagem que eu queria deixar com vocês nesse dia da Páscoa. A importância de celebrar a Páscoa com alegria, celebrar a Páscoa de um Jesus Cristo